comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Cantinho do Pensamento, um projeto do Apegados Podcast que acredita que o Cantinho do Pensamento é para o adulto e não para a criança. Sejam muito bem-vindos ao nosso lugar de acolhimento, reflexão, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. E eu, de antemão, já quero agradecer a todo mundo que contribui com Apegados, seja através do apoia.se/apegados ou dando 5 estrelas, compartilhando os episódios. Tudo isso ajuda muito a expansão da nossa mensagem e a manter o nosso podcast vivo. Então, muito obrigada a todos que contribuem de alguma maneira. E hoje eu quero dividir com vocês 2 historinhas para a gente poder falar sobre um tema que é tão presente na nossa parentalidade e a gente nem percebe. Mas é o seguinte, a primeira história é que esse final de semana eu estava no aniversário de uma criança de 3 anos, mas essa criança tem um irmãozinho de 5, né? Então, foi por conta desse irmãozinho que a gente acabou indo porque somos todos amigos e etc. Mas enfim, a gente estava no aniversário e aí eu comecei a perceber umas interações interessantes. Tinha uma bandeja, que era a bandeja do café. Do lado do café tinha uma cestinha com saquinhos de açúcar para os adultos que queriam colocar açúcar no café. E aí eu comecei a ver uma movimentação ao redor dessa mesa, uma movimentação assim bem atípica, né, para aniversário de criança. Normalmente as crianças estão correndo, brincando, não ao redor da mesa de café. Mas era o seguinte, o contexto aqui para vocês. Quem estava zanzando ao redor dessa mesa era um menino de 5 anos que não pode comer açúcar, que a mãe dele é bem restrita em relação ao consumo de açúcar, né? Assim, açúcar processado. E aí eu vejo ele zanzando ao redor da mesa e de repente ele pega um saquinho de açúcar e sai correndo. Vai atrás de uma árvore. Aí eu disse, nossa, tem alguma coisa acontecendo aí, né? E aí a mãe dele também viu isso acontecendo, foi lá e disse que ele não podia, brigou porque ele abriu o saquinho de açúcar e botou todo na boca, né? Puro açúcar. Aí a mãe foi lá, brigou e tal, e colocou a mesa do café em um lugar, essa bandeja do café em um lugar mais alto, uma mesa mais alta e mais exposta, assim, no meio da festa, porque se eles fossem ao redor, todo mundo iria ver. E aí, eu vejo ele chamando uma amiguinha mais velha, mais alta, e ele se esconde atrás da árvore, e ela vai também, fica ali meio que como quem não quer nada, ao redor da mesa do café, taca a mão, pega um monte de saco e sai correndo. E os pais vão correndo atrás deles, enquanto ela passa o café, os saquinhos de açúcar, na verdade, né, para ele. E aí esse menino corre, vai abrindo os saquinhos e colocando na boca. Literalmente, gente. Foi assim, um esquema que eles bolaram ali com a logística, pensaram em basicamente tudo. Haja estratégia, né? Em paralelo a essa história, eu tinha uma regra aqui em casa que a minha filha não iria comer chiclete antes dos 8 anos. Por puro e simples medo mesmo de engasgo, né? Assim, mas eu adoro chiclete e eu sempre tenho um chiclete aqui em casa. Só que eu guardo em um armário mais alto na cozinha. E aí, um belo dia, eu tenho o sono muito leve e eu escuto um barulho na cozinha às 5 horas da manhã. Aí, inicialmente, nossa, é um rato. Porque já aconteceu de ter rato aqui em casa, né? Então, fiquei traumatizada. Já pensei logo que fosse um rato. Eu corri pra cozinha, com medo, mas corri pra cozinha pra ver o que é que era, identificar, de repente acordar o meu marido, enfim. E aí eu fui, quando eu me deparo com a minha filha, em cima do balcão da cozinha, devolvendo algo pra dentro do armário. E aí, quando eu vou falar com ela, ela tomou um susto, tava com a boca assim, cheia. E aí foi quando eu percebi que ela estava comendo chiclete, mastigando 2 já, assim. Nesse dia eu briguei, pedi pra ela cuspir o chiclete, briguei com ela e etc. Ela voltou pro quarto, eu voltei pro meu quarto, a gente dormiu, enfim. Só que isso aconteceu 2 vezes mais, né? Assim, 2 mais noites, a gente ouviu o barulho às 5 horas da manhã e era ela. Assim, bem cedinho, gente, ainda escuro lá fora. Ela tava acordando, indo lá,
comendo, né? Comia tranquilamente, etc. Voltava para o quarto e um dia, inclusive, ela até dormiu com um chiclete na cama, né? E prendeu no cabelo. Olha o perigo. Foi quando eu precisei reavaliar a minha regra. Eu tirei de dentro do armário o chiclete, enfim, a gente teve meio que uma conversa e aí eu precisei reavaliar mesmo a minha regra e o combinado foi que ela poderia, a partir de agora, comer chiclete sem açúcar, né, que é o que eu compro, mas que ela não podia comer deitada ou correndo e que ela sempre precisava me avisar quando ela quisesse comer ou fosse comer. Combinado, combinado. E aí, desde então, ela nunca mais acordou 5 horas da manhã. A nossa relação de confiança ficou muito mais sólida, porque ela realmente sempre vem perguntar, mamãe, posso comer chiclete? E aí, quando é num horário ok, eu digo, claro, filha, pode, vá lá buscar. E quando não, eu digo, não, filha, vamos esperar para depois do jantar. E aí ela, ok, também recebe numa boa. O que é que essas duas histórias têm em comum? Né? Porque nós estamos falando aí do impulso de experienciar o que é proibido. Por que que isso acontece? É o mesmo fenômeno aí da historinha da Branca de Neve, né? Quando ele diz, não entre nesse quarto e ela vai lá, justamente atrás do quarto. É o fenômeno da história do Barba Azul também e de tantas outras histórias, contos de fadas e histórias que a gente escuta no nosso dia a dia. Sempre tem alguma coisa, assim, relacionada com o proibido. Fazer o que é proibido faz parte da nossa humanidade. E como pais, nós precisamos entender esse comportamento, né? E entender que ele não é só uma questão de teimosia ou rebeldia. Ele tem raízes profundas, tanto psicológicas quanto neurológicas, e podem ser uma grande oportunidade de aprendizado e conexão com os nossos filhos. Como, por exemplo, foi a minha experiência com a minha filha. Quando algo é proibido, especialmente sem explicação, surge no nosso psiquismo, né, algo que chamamos de reatância psicológica. É aquele sentimento de querer fazer justamente o que foi restrito, né, porque sentimos que a nossa liberdade foi retirada. Pensem comigo, quando dizemos não pode, você não pode fazer isso, criamos uma barreira e o cérebro interpreta isso como um desafio. Parece que o objeto ou comportamento proibido ganha um brilho especial, uma aura, né, de agora eu quero, e eu quero é agora. Vocês já perceberam isso na vida de vocês em contextos diferentes? O que é proibido ganha um brilho especial. A reatância psicológica ela é um viés cognitivo que ocorre quando uma pessoa se sente pressionada ou obrigada a fazer algo, reagindo de forma a reforçar a sua oposição. É também conhecida como síndrome do burro empancado, por se assemelhar ao comportamento do animal quando se sente forçado a agir contra a sua vontade. Eu tenho muita experiência com isso porque crescendo na fazenda do meu avô, a gente sempre ia andar de cavalo e às vezes de burro, né? Tinha um burrinho no nosso time. E aí é muito assim, eles não querem, eles empancam e não saem do canto e ficam... E que isso não é necessariamente ruim quando se trata do desenvolvimento dos nossos filhos. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas a reatância psicológica, ela é uma teoria criada pelo americano Jack Byrne, da Universidade de Harvard, no final dos anos 60, mas que também podemos identificar nos estudos do psicanalista Otto Henck, quando ele fala da contra-vontade, que é muito típica nas crianças pequenas. E a gente já falou sobre isso várias vezes aqui em alguns episódios diferentes do Apegados, né? O quanto que, aquela época dos 2 anos, etc., é muito difícil, com os comportamentos desafiadores. A contra-vontade, ela está presente em muitos desses momentos desafiadores, né? Que é justamente essa necessidade que a criança tem de ir contra a nossa vontade para poder afirmar o seu eu, o seu lugar no mundo. Não é o que você quer, né? É o que eu quero. Eu também existo, eu existo para além de você, eu tenho vontades diferentes. É claro que
Isso numa cabeça de uma criança tão pequena, ela ainda não compreende dessa forma. Mas, para nós adultos, é assim que acontece, né? É ela querendo se diferenciar de nós. E isso acontece em vários momentos do nosso desenvolvimento, durante muitas idades aí diferentes. A reatância psicológica, ela pode se manifestar de várias formas, como desobediência, ignorar restrições, protestos e até agressão. Eu não sei vocês, mas eu mesma conheço muitos adultos que completamente ignoram regras. Que regras e nada é a mesma, parece que é a mesma coisa. Você diz, não pode fazer isso. Ah, não, isso é besteira, vamos. Né, assim. Então, é um fenômeno que está entre nós o tempo inteiro. E que quando acontece com os nossos filhos, nós entendemos como desobediência. Quando acontece com muitos adultos, às vezes a gente interpreta até como, nossa, né? Ela é muito obstinada, nada é empecilho, ela vai, ela faz acontecer, mas quando é criança é desobediência e é desrespeito. Então fica aí uma reflexão importante. Esse fenômeno, gente, ele não é só psicológico, ele também é biológico. Quando tentamos algo que é visto como arriscado ou novo, o nosso cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, da alegria. É como se só pela emoção de quebrar a regra já houvesse uma recompensa. E para as crianças que estão explorando o mundo e testando limites, esse impulso pode ser ainda mais forte. Na adolescência, quando o cérebro faz aquela faxina, e aí se você quer entender um pouco mais sobre isso, vai lá ouvir o episódio Cérebro do Adolescente. Mas na adolescência, um dos fenômenos que acontecem no cérebro é que eles liberam mais dopamina e o nível base, né, de satisfação, ele é diminuído. Então, por isso que o adolescente se mete em tanta encrenca, por isso que é tudo muito intenso, por isso que ele precisa se arriscar, né? Assim, tudo é, meu Deus do céu. Então, a adolescência também é um período de resistência muito maior, de tentar quebrar e burlar regras, né? Então, é importante a gente entender esse fenômeno para podermos lidar aí com mais sabedoria durante a adolescência, mas durante também toda a infância e o período de desenvolvimento dos nossos filhos. A história do açúcar na festa de aniversário e do chiclete na madrugada tem muito disso. Para a criança, o proibido ele não é só uma restrição, mas um convite para descobrir algo por conta própria. Um convite para descobrir algo por conta própria. Que é um jeito para eles dizerem, eu consigo, eu decido. E no fundo, gente, isso é saudável porque faz parte do desenvolvimento da autonomia. A criança que não tem esse ímpeto de buscar formas de ser autônoma, a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, né? Porque isso é positivo. Mas aí vem o nosso papel como pais. Como balancear os limites necessários com a curiosidade natural das crianças. No caso do chiclete, por exemplo, quando eu percebi que manter a regra rígida estava mais atrapalhando do que ajudando, eu precisei refletir. O que estava em jogo ali? Porque pensar que a minha filha poderia fazer isso um dia e eu não acordasse 5 horas, ela fosse para a cama e se engasgasse, era terrível, né? Uma ideia terrível. Não comprar chiclete também me pareceu um pouco rígido demais, porque é algo que eu realmente gosto muito. Então, a minha filha, ela não estava sendo desobediente por maldade. Ela só queria entender o que era tão especial no chiclete. Ela queria se diferenciar. E quando eu abri espaço para esse diálogo, para que as nossas vontades pudessem se encontrar, né, para que os meus limites pudessem encontrar a curiosidade e a vontade dela, algo mágico aconteceu. Ela não precisou mais estar desafiando, ela não precisou mais estar se escondendo e tentando fazer as coisas de forma proibida. Não, ela simplesmente cedeu, né, assim,
mãe, muito obrigada por ter me encontrado no meio termo. E já que agora eu tenho livre acesso ao chiclete, eu também concordo em falar com você sempre antes, a não correr, a não deitar com chiclete. E pronto, e tá tudo certo, né? Assim, a nossa relação de confiança foi muito mais solidificada. E aí aqui, eu convido vocês a refletirem sobre as regras que vocês têm em casa também, né? Será que algumas delas são tão rígidas que acabam tornando o não pode mais interessante? Será que podemos aí repensar nossos limites de forma a acolher a curiosidade da criança sem deixar de lado o cuidado e a segurança? Eu sempre gosto de lembrar que o objetivo da parentalidade não é criar filhos que obedeçam cegamente. Isso é muito perigoso. É criar seres humanos que entendam as razões por trás das regras e que possam confiar nos adultos ao seu redor. E para isso precisamos construir uma relação baseada no diálogo, na escuta e no respeito. E para encerrar esse episódio, eu quero trazer uma última reflexão que fala sobre o proibir sem explicar. O proibir sem explicar, ele é como entregar o manual de um jogo com as páginas rasgadas. As crianças vão procurar as regras ali que faltam por conta própria, muitas vezes de forma escondida ou desajeitada, que elas não vão saber. Então, quando nós explicamos, quando nós entregamos o manual completo, com explicações claras, apropriadas para a idade, combinados, e espaço para a curiosidade, damos a ela as ferramentas para explorar o mundo de forma saudável e segura. É isso, minha gente. Atire a primeira pedra quem nunca fez nada proibido. Eu certamente não poderia atirar nenhuma pedra. Fazer o que é proibido faz parte de quem somos, da nossa humanidade. Mas a nossa abordagem diante disso pode transformar algo que seria apenas desobediência em uma chance de crescimento e conexão. Que tal refletirmos um pouco mais sobre isso durante a semana? Esse é o meu convite para vocês. O que é que está sendo proibido? Prestem atenção porque proibidos, rígidos, sem explicação, podem se tornar fortes chamados. Então, vamos agir com sabedoria, tá certo? Então, gente, é isso. Eu espero que esse episódio tenha ajudado, tenha contribuído, tenha trago uma reflexão importante para vocês pensarem. Se é algo que vocês estão passando agora ou já passaram, certamente irão passar. Então, fiquem com isso em mente. Se vocês querem me mandar as suas histórias, perguntas, vai lá, me manda pelo Instagram, @fialhocarol, ou no e-mail apegadospodcast@gmail.com. Eu estarei aqui respondendo e falando nisso. Eu recebi um chamado de uma ouvinte do Apegados dizendo que nunca mais ouviu o quadro É Cada Uma, viu? E, na verdade, gente, ela tem razão. Eu tenho algumas histórias aqui ainda que eu não trouxe, mas eu às vezes esqueço, às vezes não cabe na entrevista com o convidado. Mas hoje eu lembrei de trazer. E eu quero terminar o episódio de hoje com É Cada Uma Viu rapidinho, que eu recebi da ouvinte, que ela só colocou a primeira letra, L, que escuta a gente de São Paulo, e que ela disse que um dia ela foi com o filho, o marido e a família, eles estavam num jantar de família, num restaurante chique, e aí ela sempre traz livros de atividade para o filho, para ele fazer as atividades enquanto os adultos ali estão comendo, interagindo e etc. Ele está numa fase de gostar de atividades de letras, ele está aprendendo a ler, enfim, bem nessa fase da alfabetização. Super interessado nisso, e aí a atividade era dentro desse tema. Então ele estava praticando a letra I maiúscula. E de repente no jantar, ele diz: "Mãe, olha só, a letra I é do formato do meu cocô." Ai, gente, desculpa. É porque não tem condições.
E o meu cocô também, às vezes, pode ser do formato da letra C. Ai, gente, muito bom. Pois é. Então, ela disse que, Carol, fiquei tão envergonhada, todo mundo da mesa começou a rir. E como o restaurante era chique, não era muito barulhento, então outras pessoas da mesa do lado também ouviram. E foi uma gargalhada total. E eu pedindo desculpa, todo mundo rindo, mas eu muito envergonhada. KKKKK. Então é isso, gente. Às vezes pode ser no formato da letra I, ou às vezes pode ser no formato da letra C. Vai depender, né? Vai depender se ele vai comer saquinhos de açúcar, chiclete. Vai depender de muita coisa. Então é isso. Ellie, muito obrigada pela sua participação e por ter mandado a sua história. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.